Quem sou eu para Deus não falar comigo? Verdade? Se você estiver disponível, Deus vai te usar. Mas se você não der lugar, até as pedras clamarão, né? Até a mula, até o corvo vai ser usado para abençoar um filho de Deus. Se você não abrir a sua boca, se você não deixar Deus falar ao seu coração, porque a vontade de Deus é usar os filhos de um bom sentido, usar num bom sentido, para que se manifeste a vida de Deus na terra. Amém? Você está bem? Você é ungido, você é abençoado, poderoso, você tem a vida de Deus dentro de você. Então, você que trouxe sua Bíblia, nós queremos, fazer um trabalho com a igreja para que todos possam trazer a sua Bíblia. Eu creio que a mídia vai me ajudar, dar um presente para você. Quando você chegar com a sua Bíblia, você vai receber um presente. Amém? Levante a sua Bíblia bem alto e diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você crê nisso, dê um brado de vitória. Aleluia! A Bíblia diz, não eu, mas a Bíblia, queria ter dito, mas foi a Bíblia, que nós somos o povo mais feliz da terra. Vou falar de novo: somos o povo mais feliz da terra. É a Bíblia que diz, e se ela diz, eu acredito, eu creio. Nós precisamos crer na palavra. Eu sempre digo: prego batido, ponta virada, porque está feito, está decidido, é daquele jeito, daquela forma, porque Deus é especialista, Deus é excelente, Deus é poderoso, Deus tem toda a sabedoria. Amém? Então, nós precisamos reconhecê-lo, fluir naquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Vamos orar nesse momento. Sei que o Manu já declarou palavras de bênção, de favor, de vitória, de acréscimos, aceleração. Nós cremos, amado. Amém? No melhor de Deus. Cremos também que vai ter lutas, mas essas lutas vão ser insignificantes diante do poder e do conhecimento da palavra dentro de você. Pai, obrigado pela Tua palavra, a imutável, a poderosa, a inigualável palavra de Deus. Eu creio nela como espada saindo da minha boca. Fechada ela é um livro, mas aberta ela é o poder de Deus. Ela é a espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, e aptos para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E eu sei, Pai, que nessa noite nós vamos nos debruçar diante da Tua palavra. Vamos colocar a Tua palavra como fundamento nas nossas vidas, como pedra angular, como é Jesus, como diz a palavra que Ele é nas nossas vidas. Ele é o fundamento, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o leão da tribo de Judá. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Nós cremos no melhor, nós cremos no Teu Espírito fluindo, falando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que realmente o Senhor tem e deseja para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu creio que eles não serão mais o mesmo, eles não sairão da mesma forma, não porque eu estou falando, porque a Tua palavra tem o poder de fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. A Tua palavra faz, e eu creio, Pai, a Tua palavra fazendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavras da salvação. Amém. Graças a Deus. Então a palavra de Deus nos liberta, nos cura, nos restaura, nos traz identidade, nos traz o entendimento do nosso propósito para as nossas vidas. E lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amém? O que Ele fez? Por amar eu e você. Deus ama eu e você, e Ele dá o seu Filho para morrer por mim e por você, para que eu e você, mas tenhamos a vida eterna, a vida zoe de Deus. Diga: eu tenho a vida zoe de Deus. Sempre que eu citar o versículo, coloque para mim no telão, tá bom? Quem está lá é a Rebeca? Não? Deixa eu ver a Carol. Então sempre que eu citar o versículo, fique ligado, já coloque imediatamente para que a gente ganhe tempo. Amém? Então Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha. Sim ou não? Colocou? Aleluia. Amém? Para que eu e você não pereça. Diga: Deus não quer que eu pereça. O que é perecer, irmão? É se dar mal, é viver,
abaixo daquilo que Deus te criou para ser, para manifestar e para viver. É viver na mediocridade. O que é mediocridade? Abaixo da média. Como dizia o apóstolo Bud, mediocridade não é palavrão. É viver abaixo da média. Deus não deseja que você viva abaixo da média, porque a Bíblia diz lá em Efésios 1:3 que Ele nos colocou na onde? Aleluia! Você está aqui? Então quando você declara a palavra, amado, gera fé dentro de você. Então Ele nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima dos principados e potestades. Em Deuteronômio 28 diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Diz que o Senhor já nos abençoou com a bênção de Abraão. Você crê nisso, irmão? Então toma posse e desfrute. E diante dessa revelação da palavra de Deus, que Ele não deseja que eu e você pereça, mas tenha a vida eterna, não só a vida eterna, mas que eu e você não sejamos influenciados pelo mal na terra. Então Ele deseja que você seja salvo, e você reconhece Jesus é salvo, mas Ele também não quer que você pereça diante da influência do mal nessa terra. Estamos na terra, mas não somos da terra, somos embaixadores de Cristo. A nossa cabeça, a nossa mentalidade precisa ser influenciada pelas coisas do alto, não da terra. Ainda que os meus pés estão na terra, mas a minha cabeça, quando eu digo cabeça, eu falo do coração, que é o nosso espírito recriado. Também a nossa mente, a nossa alma, que é renovada pela palavra de Deus, para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Em Gálatas 1, no versículo 3 e 4, vai falar que o Senhor nos libertou da morte e também nos livrou daquilo que era mal para as nossas vidas, aquilo que traria mal para a minha vida e para a sua vida. E nós sabemos que Paulo diz, e Paulo também falou aos Gálatas, esse texto, Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que Ele nos libertou, amém? Graça e paz vocês da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos pecados, porque aí não dá para ler muito da sombra, né? Enfim, segundo a sua vontade, Deus e Pai, próximo, aleluia, para a glória pelos séculos dos séculos. Então diz que Ele nos libertou, sim ou não? Você crê que Ele te libertou? Então nós somos libertos, não só da morte, mas também do mal que está sobre a terra, amém? Então eu e você precisamos agora ser influenciado pela presença dEle. Diga, influenciado pela presença de Deus. Ali eu não sei se colocou Gálatas 1:3, colocou? Outra versão, porque a minha diz assim, que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, em obediência à vontade de Deus. Diga, obediência. Então, através da obediência, reconhecendo Jesus como Salvador, você é salvo da morte, mas também de tudo aquilo que é mal que está na terra, porque sabemos que o Deus desse século é o diabo. Que quando Adão peca, ele entrega a autoridade ao diabo, ok? Mas eu e você temos a autoridade de Deus. Essa autoridade foi nos restituída através da morte de Jesus, para que nós possamos agora declarar, liberar a palavra, crer, andar em obediência à vontade, ao plano, ao projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, onde eu e você não vamos submeter ou sujeitar as influências do maligno. Existe um livro do Rick Renner que diz, concorda comigo aí se estiver certo, como manter a sua cabeça no lugar certo nesse mundo louco. Então, o mundo quer influenciar eu e você a viver as coisas que não são padrão, que não são agradáveis aos olhos, aos planos, aos projetos de Deus para as nossas vidas. Mas eu e você precisamos entender que nós não somos da terra. Diga, eu não sou da terra. Então nós precisamos entender qual é o tipo de influência que eu e você temos submetido. A influência que nós precisamos nos submeter e precisa reger a nossa vida é a influência de Deus.
Porque nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo e precisamos considerar o Espírito Santo, precisamos considerar a palavra. Quantos têm considerado a palavra? E essa palavra livrar significa arrancar desde as raízes, libertar alguém. A Bíblia diz, amado, lá em Colossenses 1,13, que eu e você fomos libertos do império das trevas, da influência das trevas. Havia uma influência sobre nós, irmãos, quando andávamos no pecado, quando éramos filhos da ira. Mas eu e você não somos mais filhos da ira. Diga, eu não sou mais filho da ira. Mas éramos filhos da ira, sim ou não? Éramos, porque andávamos debaixo de uma desobediência. Mas agora nós andamos debaixo da obediência, da palavra, do Espírito. Qual é mais importante, a palavra ou o mover do Espírito ou o Espírito? Os dois. Um avião, amado, as duas asas são importantes. Então a nossa vida precisa ser cheios da profundos na palavra e cheios do Espírito. Diga comigo, profundos na palavra e cheios do Espírito. Então você precisa estar fundamentado na rocha. O diabo, amado, diz lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ele está em cima de uma pedra de lodo, aonde ele não para firmado, porque ele é mentira e nunca se firmou na verdade. Então o plano e o projeto do diabo, amém? Qual é o plano, o projeto do diabo? É parar eu e você, é trazer dano na nossa vida, é doença, é trazer miséria, é trazer pobreza, é trazer divisão, inimizade, contenda. Esse é o plano do diabo, mas o plano de Deus não é esse. É que eu e você viva o melhor de Deus, que nós tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos, manifestando essa vida de Deus. Lá em 2 Pedro 1,3 diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Mas coloca para mim esse texto, mas coloca no 2 para mim, ou no 1. 2 Pedro 1, começa no texto, no versículo 1. Aí apaga a luz quando puder, Diegão, porque aí eu vou conseguir ler também ali, né? E o telão já chegou, tá? Para acabar essa bagunça aqui que não dá para ler. Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, aquele que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, recebam conosco uma fé igualmente preciosa. Amém? Você recebeu uma fé preciosa. Diga, eu tenho uma fé preciosa. Então você precisa alimentar a sua fé, cuidar da sua fé, porque ela é preciosa. Amém? O 2 diz assim: graça e paz sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, através do conhecimento, eu cresço, eu tomo posse, eu vivo, eu desfruto daquilo que Deus tem. Sim ou não? Então, você só vai desfrutar do melhor de Deus pelo conhecimento. Lá em Provérbios vai dizer: pague pela sabedoria, para que você não viva, eu vou parafrasear, viva preso na ignorância. Porque a ignorância paralisa, a ignorância prende você em um lugar de impossibilidade de crescer, vamos dizer, te paralisa, impede o seu crescimento. E crescer traz desconforto, mas todo crescimento, mesmo trazendo desconforto, traz benefício. Traz um resultado de benefícios. Uma criança, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, e os ossos vão doer, mas ela vai chegar à maturidade, ela precisa desenvolver, porque se não está crescendo, está com problema, vai precisar levar no médico. E fala comigo, médico é bênção. Aleluia. Você está na terra, cabeça no céu, crê na palavra, mas Deus também vai usar, os médicos vão usar atividades da terra para te abençoar também, como do céu e da terra também para te abençoar. Mas nós cremos na palavra, a palavra é imutável. Continua lá, vamos para o 3, vamos desfrutar do 3. Então você
reconhece, você anda nesse conhecimento e diz o quê? E o seu divino poder, aleluia, diga, tem um poder, e ele é divino, não é o fogão divino lá do shopping, é o divino Espírito Santo, é o divino poder. Depois fala para o dono lá que eu fiz uma propaganda e liberar um almoço para mim, para minha esposa lá. Então existe um divino poder disponível para mim e para você. Desde quando? O conhecimento. Mas a ignorância, quando eu, às vezes eu falei tanta coisa que eu tenho que terminar lá, Então a ignorância te paralisa. Aí as pessoas falam assim, é caro pela sabedoria. Caro é viver na ignorância. Quando fala, faz o rema, qual é o valor? É o valor que Jesus pagou na cruz para te libertar, para te salvar e fazer você viver os planos e os propósitos de Deus. O Evangelho é de graça, mas o encanamento para chegar água na sua casa, aleluia, o Evangelho é de graça, mas lá na sua casa, o encanamento é de graça, mas a água é de graça, porque é de Deus, Ele que criou, Sim ou não? A água é de graça, o ar é de graça, você não paga. Daqui uns dias vão querer entubar o ar e vender. Já vende, no hospital, Mas, amado, a água é de graça. Mas aí eles fizeram um encanamento e purificaram a água e cobraram de você. Então o Evangelho é de graça, mas o meio pelo qual ele é levado, ele é liberado e precisa de recursos, irmão. Aleluia, nós precisamos entender isso. Não é porque as pessoas falam, o Evangelho é de graça, a Bíblia fala que é de graça. Mas existe um custo dessa manutenção para que ele chegue até você. Esse microfone, como que eu estaria falando se não tivesse o microfone? Transmitindo para os irmãos de Viema, os irmãos de Miranda, e para o Brasil e o mundo e as nações. Porque a palavra da fé vai para o Brasil e as nações. Aleluia, não é missionária, Luana? Tem outros missionários aí também. A palavra da fé vai para o Brasil e para as nações. Deus liberou uma palavra para um homem chamado Bud White, Leroy Bud White, um caminhoneiro do Alabama, e ele creu nessa palavra, e a palavra funciona. Então se você vier falar para mim, pastor, a palavra não funciona, você chegou tarde, porque a palavra funciona para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Filipenses 4,13, tudo é possível ao que crê. Ele não está falando de tudo, de receber tudo, ele está dizendo, independente da circunstância que se levanta, tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível, porque eu creio. Aleluia. Então o plano, o desejo, o propósito de Deus é o que, amado? Tratar com o pecado na minha vida e na sua vida, e nos levar a um lugar onde as nossas raízes não estejam nesse mundo. Logicamente ele trata com o pecado, mas ele trata com o mal, e o desejo dele é que eu e você estejamos enraizados nele, na sua palavra, não nesse mundo. E lá em Isaías 53:2 vai falar que Deus, enviou o seu filho Jesus através, de uma planta, ele vai falar, nascendo como uma planta em terra seca, lá em Isaías 53:2, vamos ver, coloca aí, ele cresceu diante dele como um broto, está falando Deus, envia Jesus, e ele cresceu como um broto, tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Então está falando que Jesus, ele veio como uma raiz, como um broto, uma raiz numa terra seca, aonde ele não tinha aparência nem formosura. O que ele quer dizer para mim e para você? Numa terra seca não tem vida, não tem nutrientes. Então Jesus veio numa terra seca
para que Ele pudesse nos dar vida, e eu e você estivéssemos agora conectados a Ele, não a essa terra natural, porque Ele fala de uma terra, fala de Israel, mas nós agora firmados, conectados nele, não nessa terra seca, não nessa influência do mundo. Quando Ele está falando dessa terra seca, Ele está falando de uma influência do mundo, do mal que assola o mundo. Mas Ele tem para mim e para você o melhor. Ele tem para mim e para você uma vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante. Diga, Ele tem uma vida abundante. Aleluia. Deus tem expectativas em você, Ele tem expectativas em nós, e nós precisamos ter expectativas na sua palavra. Amém? Então, o desejo de Deus é que eu e você viva aqui nessa terra e não ser influenciado por essa terra, por esse mundo. Amém? Então nós precisamos estar conectados ao Senhor, conectados à sua vontade, ao seu plano, ao seu desejo para as nossas vidas. Lá em João 15 vai dizer que o Senhor, Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Aí eu te pergunto, qual frutos você tem dado? Quais frutos você tem produzido? Porque Jesus, amado, viveu nessa terra e Ele não foi influenciado por ninguém, por nada dessa terra. Sim ou não? Ele veio como homem, 100% Deus e 100% homem. Mas Ele veio como homem, morreu por mim e por você. Amém? Cumpriu o seu propósito, mas Ele não foi influenciado por nada desse mundo. E nós precisamos ter esse entendimento. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Porque nós estamos ligados na videira. João 15 diz que o Pai é agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aquele que produz fruto, Ele limpa para que dê mais. Então a palavra é a água que nos limpa. Então quando você está produzindo frutos, manifestando a vida de Deus, quando você está liberando da vida de Deus, você é limpo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o que Ele estava dizendo? Limpando os pés desse mundo pecaminoso. Não somente mostrando um papel de humildade, que Ele estava mostrando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam meus imitadores, né? Paulo fala sobre isso, mas quando Jesus lava os pés dos discípulos, estava dando um modelo, um padrão de humildade para os seus discípulos. Da mesma forma que eu estou lavando os pés de vocês, vocês vão servir, vocês vão amar, vocês vão cuidar das pessoas. Agora, Ele não estava só lavando os pés para mostrar humildade, mas também para dizer que vocês não pertencem nessa terra, vocês não são desse mundo. Porque quando chegava numa casa, fazia o quê? Lavava os pés. Conformoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Conformosos é. Aleluia, aí baixou aí, o Espírito fluindo. Baixou não, está fluindo, né? Aí os religiosos vão falar, está amarrado. Queima Jesus. Amém, irmãos? Então nós precisamos manifestar essa influência da mesma forma que Jesus teve uma influência do Pai. Amém? Tudo que Ele viu o Pai fazer, Ele manifestava, Ele fazia. Então a vida dele era influenciada do alto dos céus. Amém? Então nós precisamos dar frutos. Agora eu quero abrir aqui um parênteses para vocês que estão aqui nessa noite ou nos assistindo. Sempre que você vai olhar para alguém, a Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas julgar pela palavra, né? O Lucas sempre fala isso, né, Lucas? Não é julgar apontando, mas a palavra me dá direito de julgar pela palavra, de ver, né, como a espada ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Pela palavra eu vou saber se a pessoa está no espírito ou na carne. Então eu posso julgar pela palavra, sim ou não? Pela palavra, não julgar apontando, condenando, matando e esquartejando aí. Não é nesse sentido. Agora, você precisa olhar para os frutos, irmãos. Quero abrir um parênteses aqui. Você precisa olhar para os frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos, Luan, João Pedro, é pelos frutos. Não é por aquilo somente que ela fala, porque ela pode falar bonito.
Mas você precisa olhar os frutos. Olhe os frutos, irmãos. Porque às vezes nós somos influenciados por uma fala bonita. Como eu disse, né? Líder, ele não deve ter carisma, ele deve ter caráter. Líder não deve ter carisma. Pode até ter, mas não é a carisma que sustenta ele no ministério, é o caráter. E eu sempre falo isso para a minha liderança, eu sempre oriento, eu sempre instruo a minha liderança e a igreja também. Então você sempre precisa olhar os frutos. Espera aí, deixa eu olhar. Opa, aqui está dando fruto, aqui não está. Então, espera aí. Aí pela palavra eu vou julgar, irmão. A palavra diz isso. Você está comigo? Você é abençoado? Aleluia! Então, nós precisamos dar frutos. E essa é a forma que eu e você devemos viver, manifestando a vida de Deus, sermos influenciados pelo alto, aonde o mal aqui da terra não vai nos influenciar, né? Ou as coisas do mundo não vão nos influenciar, porque existe o mal, existem influências negativas que podem te paralisar. Nós sabemos que a autoridade do crente em nós não nos traz medo, não nos traz dano, mas nos traz ousadia e poder para declarar, para orar e para manifestar as obras de Deus. Agora, existe a influência do mal agindo na terra. E essa madrugada eu acordei, foi um sonho muito forte que Deus me despertou. Era algo que a gente já tinha orado, já tinha declarado, mas na madrugada passada, né, de sexta para sábado, hoje é domingo, eu acordei do sono, e aí uma impressão muito forte no meu espírito, para orar na minha casa, foi as duas direções: repreende espírito territorial, que ele se estabelece em territórios para um propósito ou um fim. Existem demônios territoriais, amém? Que se estabelece para agir, destruir e trazer danos e prejuízo, trazer o mal. Então eu acordei com essa impressão: repreende espírito territorial. E o outro, Deus falou assim para mim: você vai falar para o Manu orar também sobre o sobrenatural, repreendendo um espírito territorial que se estabeleceu no sobrenatural, e um demônio também que queria se estabelecer dentro da minha casa. Não é para você ficar com medo, mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque ele vai te dar direções e comandos para você liberar da palavra de Deus e estabelecer quem manda na sua vida, na sua casa, na sua família e nos seus filhos. Sabemos que, né, os demônios estão andando aí, irmãos, né, eles estão soltos aí, estão andando. Agora, nós precisamos entender que na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, ele não vai se apoderar, ele não vai tomar território para trazer danos e prejuízos. Amém? Foi uma direção que Deus deu para mim, irmãos. E eu levantei com essa impressão e comecei a orar, a declarar no quarto do meu filho, orar sobre a vida do João, sobre o quarto, andei sobre a casa. Porque a Bíblia fala disso, amado, que eles vão tentar, né, trazer dano, vai tentar intimidar, enfim. E nós precisamos entender a autoridade de Deus na nossa vida e não permitir que esse mal estabeleça, chegue na minha casa e na sua casa. A Bíblia diz lá em Deuteronômios 28:7 que por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá. Ele pode, mas agora a questão não vai permanecer, não vai ficar na minha vida e na sua vida. Aí, mas por 7 fugirá. E aí não sei se você já pensou, eu já pensei, ele vindo por um caminho e fugindo por 7, deve se dividir em 7.
deve se despedaçar de medo da autoridade, do poder, da influência de Deus na sua vida, a qual você renova sua mente, a qual você amolda sua mente pelas coisas de Deus, pela palavra, pela autoridade. E Deus quer abrir a sua visão, Deus quer abrir o seu discernimento, Deus quer trazer sensibilidade no Espírito para que eu e você possamos orar. E a Bíblia diz que Deus revela aos seus filhos, aos santos, aquilo que está oculto. Porque Paulo vai dizer, aquilo que olhos não viu, ouvidos não ouviu e não desceu no coração do homem, é mistério, não foi revelado através de Jesus. Era mistério, mas agora não é mais. Jesus, o mistério que estava oculto foi revelado. Ele era o mistério que estava oculto. Agora Deus deseja revelar coisas para mim e para você, que você não viu, não ouviu e que ainda não caiu do seu coração, mas Ele tem preparado para aqueles que o amam. E Deus quer revelar coisas para você. Para quê? Para você desfazer, para você orar. João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E uma vida é abundante de nada ter falta, nada quebrado, shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu creio assim para minha casa, eu creio assim para minha igreja, eu creio assim para a sua vida. Se você crê, toma posse. O shalom de Deus para nós, amado, não é uma frase hebraica bonita. O hebraico, shalom, bonito, não, carrega um poder. Da mesma forma que é a semente que Jesus, através da vida de Jesus, plantou, e Ele precisou morrer para que desse muitos frutos. Essa semente carrega um poder. A palavra é uma semente, e quando você joga uma semente, ela vai morrer, mas quando ela morre, ela produz fruto, ela produz o poder para o qual ela foi criada. E existe um poder dentro da semente, do dunamis, dinamite. Quando ela é liberada, ela vai explodir. Então, dunamis é dinamite. Então a palavra é uma semente, é um poder, é um dunamis sendo lançado diante daquele problema, daquelas circunstâncias. E se tem algum obstáculo na sua vida, na sua frente, vai ter que sair. Porque os homens do minério, aqueles que trabalham com minério, eles precisam colocar dinamite dentro das rochas e explodir para que eles possam avançar dentro do propósito daquilo que eles estão buscando, o minério. Então eu e você precisamos entender que se você tem uma palavra e você lança ela diante de uma circunstância, de um problema, ela é uma bomba para explodir qualquer situação que está se levantando contra a sua vida. Você precisa crer nisso. Diga, eu creio nisso. 1 Coríntios, olha o que ele diz, 2,16: quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amado, você precisa orar toda manhã e dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou burro, eu não consigo guardar nada, eu não consigo lembrar nada, eu não consigo de nada. Não, você consegue, porque você tem a mente de Cristo. Declare sobre a sua mente, eu tenho a mente, eu tenho a capacidade do alto, não da terra. O Senhor me chamou para fazer proezas e coisas extraordinárias. Diz que o povo de Deus vai fazer proezas. Amado, se você está crendo, mas a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, vamos fazer proezas. Sabe o que é proeza? O povo vai falar, meu Deus, foi Deus que usou, Deus que fez através da vida dele, para a honra e glória do Senhor. E também, Deus vai te honrar também. Parabéns, irmão, você pregou bem. Não, meu Deus do céu. Amado, lógico que a gente, precisa entender que é pela graça, pelo Senhor, mas nada de errado se alguém te elogiar. Você não pode deixar isso virar uma soberba, uma arrogância. Agora eu sou bom. Não, irmão, pregou bem, irmão, parabéns, continue avançando. Isso é bênção. Devemos fazer, devemos elogiar os irmãos que servem. Parabéns, irmão, obrigado, você foi bênção, continue avançando.
Agora, eu não posso deixar subir uma soberba no meu coração, achar que eu sou bom. Agora eu preciso entender que é pela graça. É pela graça, pelo seu esforço, sua dedicação. Então ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem possa instruí-lo? Agora nós temos essa mente e podemos ajudar pessoas, podemos influenciar pessoas da forma certa, não da forma errada. E se nós temos a mente de Cristo, nós também não vamos permitir ser influenciado por coisas que não vêm da parte do Senhor. Você está comigo? Olha o que diz lá em Tiago 1,27. Se eu tenho a vida de Deus, se eu nasci de novo e não permito que o mal me governe, me domine, me influencie, como eu devo agir, como eu devo viver, como eu devo manifestar. Tiago fala aqui em Tiago 1,27, olha o que ele diz aqui: a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, qual é a influência que você tem recebido? Porque está dizendo, qual é a religião pura e perfeita? Ajudar. E não deixar que o mundo influencie. Que o mundo me guie. Que o mundo dite regras como eu devo viver, o padrão de vida, como nós devemos proceder. Amado, vem de Deus, vem do manual do fabricante. Então tudo que você precisa está no manual do fabricante, você precisa ler. Só que dizem por aí que o brasileiro não gosta de ler. Dizem por aí, não sei se é verdade, que o brasileiro não gosta de ler, e isso precisa mudar. E quem vem para o verbo, talvez não fica porque tem que ler, tem que fazer resumo. E eu sei que muitos que estão aqui já passou por isso. Espero que você avançou e está lendo e crescendo e avançando, porque nós temos uma livraria, temos uma visão. Então nós incentivamos você a ler a palavra, que é a semente, e os livros da visão, que está em linha com a palavra e a visão que cremos, é o adubo. Você não pode só ler livros e não ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia e os livros que vão estar adubando, trazendo luz, clareza de texto que talvez você não entende, mas Deus levantou os mestres para ler, para escrever assuntos da visão da palavra que nós cremos, para facilitar o seu entendimento, mas ela precisa se tornar rema na sua vida também. Só muda a sua vida quando ela se torna rema. Só oração não muda. O que muda a sua vida é o conhecimento. Oração é bênção. Vai criar um ambiente propício para milagres, para manifestação, para o poder de Deus agir, mas segundo o conhecimento que você tem. E aí, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, você é uma presa fácil. Porque tem um texto que diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então no verbo tem uma escola que vai treinar ministro. Tem uma escola de ministro que vai treinar ministro nos 5 ofícios. Tem discipulado. Tem palavra. Lê livro, estuda. Mas eu tenho visto que o povo não tem passado na livraria. O que está acontecendo? Você precisa ter o hábito de estar lendo, de estar estudando, de estar buscando conhecimento, para que você não seja presa, para que você não seja paralisado, para que o diabo não sugestione coisas para você e você agarre como verdade, porque você não conhece a verdade. Mas quando você conhece a verdade, ninguém para você, ninguém paralisa você. Eu aprendi a andar pela palavra. Tem um livro do John Bevere, ou John Bevere, para quem você quiser melhor, Espírito de Intimidação.
Existe um espírito que tenta te intimidar, te paralisar, dizendo que você não pode, não consegue, ou você quer fazer comparações. Ah não, o Lauro pregou melhor, meu Deus, então não. Amado, cada um tem a sua particularidade, cada um, sabe, tem um dom, e Deus usa cada um com o seu dom na sua multiforme graça, e todos juntos para um propósito, para um crescimento, para um fim proveitoso. Espírito de intimidação, eu já fui paralisado por isso, Diogo. Espírito de intimidação, irmão, eu não conseguia pregar, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada. Me pegou de tal forma que eu achava que eu ia morrer. E o Marcelo estava no monte comigo um dia, nessa noite, uma dessas noites, né, Marcelo? O Marcelo, uns irmãos estavam comigo. Eu achava que eu ia morrer, irmão. Porque o pastor que estava lá falou assim: pastor, desce, porque vai vir um vento tão grande na sua vida que se você não tiver firmado, você não vai ficar. Então a importância minha e sua de estar fundamentado na rocha, na palavra, porque quando vier o vento, a tempestade não vai derrubar a casa. Mas veio, irmão, eu e minha esposa estavam lá, meu filho estava lá, falou: desce, porque vai vir um vento. E veio, irmão, mas passou o vento mesmo. Não sobrou nada em cima, mas embaixo ficou, porque estava firmado na rocha. Sabe, nos Estados Unidos, quando eles constroem a casa, e é daquele pré-moldado, né, de drywall, nos Estados Unidos, e eles fazem um porão, para quando passar os furacões, derruba a casa, mas eles estão guardados lá embaixo. Eu quero dizer para você nessa noite, quando você está guardado em Deus, pode passar o furacão, o tufão, que você está guardado em Deus, você está guardado pela palavra, você está guardado pela unção de Deus. Pode passar o furacão, pode abalar o céu e a terra, mas que a minha palavra não vai se abalar. Porque Isaías 55 diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Então quando você está em Deus, você está guardado nesse porão em Deus, amado, nada te abala. E aí você aprendendo quem você é em Deus, né? Tem esse de John Bevere, espírito de intimidação. Tem o outro de John Bevere, isca de Satanás. Amado, nós não podemos ficar presos nessas coisas, nessas laços que o diabo tenta nos paralisar, nos prender, coisas desse mundo. Solta, avança, corre a carreira que Deus tem para você. Diga: Deus tem uma carreira para mim. Lá em Filipenses 4:13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Mas o que ele está dizendo com esse texto? Não é que ele pode todas as coisas, ou vai ter todas as coisas. Nesse texto, se você for ler o 12 e o 11, ele vai falar sobre tribulações, lutas e circunstâncias. Sim ou não? Se você colocar o 11, Carol, coloca o 11. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me com toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo estava dizendo, independente das coisas que estão acontecendo do mundo, tentando me parar, me influenciar, eu não sou do mundo e não vou permitir que essas coisas me paralisem. É isso que ele estava dizendo, é isso que ele estava compartilhando, porque ele fala de circunstâncias, de lutas, de falta, de um monte de coisas, sim ou não? Mas ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é todas as coisas de ter coisas, mas eu posso todas as coisas diante das circunstâncias que se levantam contra a minha vida, está fortalecido, arraigado no Senhor, na sua palavra, e nada vai me abalar. Nada vai te abalar. Você pode dizer: nada vai te abalar. Aleluia. Só que diante de tudo isso, nossos corações precisam estar alinhados. Se você perceber as nossas ministrações, Deus vem falando, Deus vem apontando. Por quê? Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo do pastor? Que você cresça, que você se desenvolva, que você amadureça, que você avance, que você prospere, que você corra a sua carreira. O pastor não está aqui
querendo que você pare, não. Agora, o chamado é divino, mas a resposta é humana. Que resposta você tem dado a Deus e a sua palavra? Diante das circunstâncias, qual é a resposta que você tem dado? Murmurado, reclamado, falado mal, criticado? Qual é a resposta que você tem dado às circunstâncias? Aquilo que é mal, que é desse mundo. E nós não devemos nos associar com essas coisas deste mundo. E nós vamos citar mais para frente. Você está comigo? Então Paulo está dizendo: eu não estou envolvido com essas coisas do mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, Thalita, naquele que te fortalece. Só que você vai aprender e desenvolver isso na dependência, no relacionamento, na intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Então Paulo diz: eu passei várias coisas, mas eu posso. Na sua força, talvez está dizendo: não posso, não consigo, está difícil, eu não vou aguentar. Mas na graça dele você pode, você consegue. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo para você, minha irmã. Deus tem levantado pessoas, eu sei. Mas Deus quer fortalecer você por dentro. Amém? Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, a nossa preocupação, né, como eu estava dizendo, é um cuidado, né? Nós não andamos preocupados, fica tranquilo. Deus também não está preocupado no céu, não. Mas o nosso cuidado com vocês é que vocês, amado, avancem. Amém? É que vocês vivam e manifestem o que Deus conquistou para vocês. Nós lemos, né? Lá em 2 Pedro 1:3, tudo que diz respeito à piedade, Ele criou você, te equipou e te deu toda a condição, habilidade, poder, inteligência para você viver da melhor forma. Agora, eu sei que um vai ser médico, o outro vai ser advogado, o outro vai ser juiz, o outro vai ser dona de casa. Não vai ser todo mundo médico. Agora, que você precisa entender que o mesmo poder no juiz está na dona de casa. Então, o que faz nos prosperar não é a força do nosso braço, mas é a presença e o entendimento dessa presença dentro de nós. Porque as pessoas estão dizendo: então Deus fez médico para prosperar, e o outro que vai ser a dona de casa não vai prosperar. Ela vai ser a melhor dona de casa, os filhos dela serão os melhores filhos, com as melhores educações, com a melhor criação, com a melhor influência, e vão ser influentes nessa cidade, em algum lugar. Isso é prosperidade, isso é ter vida abençoada. Porque eu vou ser o melhor na área que Deus me chamou, bem sucedido naquela área. Se é bolo, vai ser o melhor bolo da cidade. As pessoas vão vir de longe, do Dama, vai vir lá da terra do Golfo: eu quero o seu bolo, porque eu ouvi falar que o seu bolo é bom. É diferenciado, só que existe a minha parte da excelência das coisas. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, malamanhento, igual fala o Flávio. Malamanhento, de qualquer jeito, tudo, né? Sem qualidade, sem excelência, naquilo que faz, naquilo que produz, da forma que manuseia, todas as coisas precisam ser excelentes. Então você vai ser o melhor dentro dessa área e vai prosperar, não vai ter ninguém, o povo vai vir de longe. Eu quero a pamonha do Brás, que é a melhor de Goiânia, mas está aqui em Campo Grande e o povo vai atrás dele, o pão da Maria. Enfim, amado, eu poderia falar de todos, mas depois vocês me abençoem também, né? Estou fazendo merchan aí. Melhor equipamento fitness do El Fitness. Corretores abençoados, ungidos aí, dentistas, médicos da área digital, arquitetos, policiais, donas de casa, Lucão, pintor também, Lucão, Lucão. A melhor pintura do Marmorato está ali, ó.
Você está entendendo, irmãos? A gente precisa entender que nós carregamos a presença, e aonde você for, a presença vai junto. Não é o lugar geográfico. E quando Deus está falando que nós não somos dessa terra, Ele não está falando de um lugar geográfico. Nós somos daqui, está aqui. Mas não é essa terra que influencia eu e você. Não é essa terra que influencia a nossa mentalidade, o nosso comportamento, permitindo que as coisas más nos dominem, ou o mal nos domine, nos influencie. Não, não vai acontecer isso na minha vida e na sua vida. Amém? Agora, nós precisamos entender que há atributos morais de Deus disponível para mim e para você, que nós devemos manifestar esses atributos. Quer conhecer? Jesus não veio falar somente de pecado, mas do ambiente do pecado, dos seus derivados que chamamos de mundo. Agora, você precisa entender que há atributos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Viver nesse mundo e não ser influenciado. Os atributos morais de Deus, também conhecidos como os atributos comunicáveis, são características que Deus com os seres humanos, que Deus compartilha com os seres humanos, que refletem o seu caráter. Estes incluem santidade, diga amém. Justiça, amém. Bondade, amém. Misericórdia, amém. Amor, amém. Verdade, amém. E sabedoria, amém. Agora você que está começando, haverá realmente um favor maior para você que está começando. Mas para você que já conhece, você precisa praticar e viver essa palavra. Sair do filho Tecnon e ir para o filho Ruiós. Filhos Tecnons, imaturos, meninos. Mas Ruiós é filhos maduros, filhos crescidos, filhos que já manifestam, que já vive aquilo que já aprendeu. E eu falei um dia que tempo de igreja não é tempo de maturidade, que tem gente que é velha e está dando trabalho igual criança. E tem pessoas novas que não têm tempo de igreja, mas estão maduras e produzindo, e caminhando, e dando frutos, e ajudando outros. Não é tempo. Nós precisamos manifestar o conhecimento daquilo que cremos. Você pode ter conhecimento e não manifestar, não viver, não aplicar. Então existem esses atributos morais de Deus, comunicáveis de Deus para as nossas vidas. Está dentro de você. Diga, está dentro de mim. Agora existem atributos de poder de Deus, que é onisciência, onipresença, onipotência. Aleluia. Você crê nisso? Então diga, eu creio no melhor para a minha vida. Lá em João 17, Jesus vai fazer a oração sacerdotal, dizendo: Pai, não tires do mundo, eles estão no mundo como eu sou do mundo. Abre lá comigo, 17. João 17, vamos ler esse texto aqui. Jesus vai falar que os discípulos, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não tira eles do mundo, mas livra eles do mundo. Então Deus não vai tirar eu e você do mundo, mas Ele vai livrar eu e você do mundo. Amém? Ele diz assim: e lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas peço que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então nós não vamos ser tirados do mundo. É lógico que só na volta de Jesus, você está aqui, Jesus vai voltar, nós vamos sair, ok? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos o sal, nós somos a luz. Nós precisamos manifestar a luz e o sal para alcançar, para ajudar ou libertar aqueles que não conhecem a palavra. Então ele está dizendo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então guarda eles do mundo. Então nós estamos aqui no mundo, irmão, e existe uma influência, mas o Senhor guarda eu e você dessa influência, desse mal, amém? Aonde o mundo não vai nos contaminar.
Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Amém? 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então nós precisamos o quê? Manifestar a vida de Deus, manifestar a natureza de Deus, porque o mundo está envolvido com um sistema que nossos valores não combinam. O mundo está envolvido com valores que a nossa vida não combina, com um sistema do mundo que os nossos valores não combinam. Diga: já deu certo, a minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Declare pela fé. O meu pastor é uma bênção, declare pela fé. Amém? Agora nós precisamos olhar com um olhar de advertência. Amém? Que a palavra traz para mim e para você. E olharmos com esse olhar de amor para as pessoas que estão nesse mundo. Então nós estamos aqui, não somos influenciados por esse mundo, mas nós vamos pregar para o mundo, nós vamos influenciar o mundo. Você está comigo? Lá em Mateus 5,13 diz o quê? Que nós somos o sal e a luz deste mundo. Então nós precisamos fazer a diferença. Então nós precisamos ter um olhar de advertência para nós, aonde nós vamos fazer a diferença para as pessoas, nós vamos influenciar as pessoas, mas não seremos influenciados. Não podemos ser influenciados pelas coisas do mundo. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz. E nós trazemos equilíbrio. Nós trazemos a preservação. Porque o sal ele preserva a carne. Só não apodreceu o mundo ainda por conta do sal. Porque nós somos o sal e a terra. A luz e o sal. Porque se não tivesse o sal, que é eu e você, a terra tinha apodrecido ainda. Então, como sal, nós preservamos essa terra até a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, eu e você precisamos influenciar as pessoas, manifestar essa vida. Amém? Diga: eu vou manifestar a vida de Deus. Agora, por muito tempo a igreja foi ensinada a se refugiar, a se esconder em mosteiros, em bolhas, né? Dentro da sua casinha, da sua caixinha, foi influenciada para isso. Não se envolva com o mundo, não. Agora, se envolver é você não ser influenciado, mas você influenciar. Mas por muito tempo a igreja se escondeu. Não, eu não vou me envolver com política, eu vou me envolver e eu vou ser o melhor nessa área. Ah, porque alguém deu errado, fez isso, fez aquilo, não importa, você vai ser diferente. Esse é o problema da igreja, omitiu o seu papel, omitiu o seu poder, e agora nós temos que correr atrás do prejuízo. Eu sei que Deus não perdeu o controle, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Não perdeu o controle, irmão, fique tranquilo, Deus não, Ele está no controle de todas as coisas. Agora, a igreja muitas das vezes se omitiu. Não vou me envolver porque é isso, porque é aquilo. Seja você lá diferente então. Seja você diferente. Ah, eu não quero submeter a um pastor. Seja você um pastor, abre uma igreja, vamos ver se as pessoas vão aguentar você. Né? Que as pessoas reclamam da igreja, reclamam do pastor, então abre uma igreja, vamos ver se o povo vai aguentar você, pastoreando a igreja. Porque nada está bom, o pastor não está bom, a igreja não está bom, o ar não está bom, o negócio não está bom, o negócio não está bom, não tá bom. Então abre uma igreja, vamos ver se o povo vai ficar lá, vai aguentar. Porque igreja não se abre, você não se intitula, nasce e é Deus que levanta, é Deus que fala, que comunica. Então nós precisamos influenciar o mundo, irmão. Romanos 12:2, não viva os padrões desse mundo. Diga, eu não vou viver os padrões desse mundo. Eu estou cuidando do horário, tá bom? Estou olhando aí para cuidar o horário aí. Aleluia, o Uds está aí,
Aleluia. Cadê aquele? Cadê aquele? Deus é bom, diga, Deus é bom e o diabo não presta. Eu vou fazer a diferença. Eu também vou, irmão. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Olha que diz em João 15:18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de odiar a mim, se vocês pertencem ao mundo, eles o amariam, como se fosse deles. Então se o mundo te odeia, né? Porque você não está fazendo a vontade do mundo. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo vos odeia. Amado, o mundo tem que te odiar. Você fazendo o certo, as pessoas têm que falar: rapaz, essa pessoa faz certo, essa pessoa é correta. Eles têm que se incomodar com você, fazendo o certo, fazendo o correto. Porque se eles estiverem te amando, tem alguma coisa errada. Você está comigo? 1 João 2:15-17 diz assim. Você abriu aí? 1 João 2:15-17. Vai falar de Demas, né, cooperador de Paulo. Coloca aí o texto para mim aqui. Não ame o mundo, nem que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Próximo. 16. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Amém? Então existem influências do mundo que vão tentar entrar na nossa vida, e nós não podemos permitir que essa influência domine, faça parte da nossa vida. Amém? E lá em 2 Timóteo 4:10, abre para mim também, vai dizer: pois Demas, amando este o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito foi para Dalmácia. Então Paulo, aqui em Timóteo, Paulo está falando que teve um irmão, né, chamado Demas, que amou mais o mundo e abandonou ele. Então nós devemos amar a Deus, irmãos, amém? E entender que nós não somos do mundo. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: Demas amou mais o mundo e foi embora, abandonou. Então eu e você não podemos amar mais o mundo a ponto de abandonar o Senhor, a sua palavra, a comunhão com a sua palavra, a comunhão com o Espírito Santo. Então nós não podemos amar o mundo, as coisas do mundo, amém? Nós precisamos ter uma postura correta, amém? Para não ser afetado pelo sistema do mundo. Você está comigo? Diga: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Marcos 4:19 diz assim: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Não vamos deixar as coisas do mundo nos influenciar, sufocar a palavra e nos deixar infrutíferos. Agora, pode ser que as coisas do mundo estejam nos dominando, nos influenciando, a ponto de nós não estarmos mais ouvindo a palavra e o Espírito Santo. E a pessoa, ela pode negar a fé, negar a Jesus e perder a salvação. Por quê? Porque ela vai deixar de receber da fonte, da influência. O canal vai se obstruir e ela não vai receber mais de Deus, ela vai se atrofiar, chegar a um ponto que ela vai negar a fé. Então eu e você precisamos, estarmos fazendo essa manutenção da nossa vida espiritual. E como eu faço a manutenção da vida espiritual? Diga: pastor, como? Orando, congregando, sendo fervoroso, ouvindo o Espírito, sendo participante da obra do Senhor. Eu falei de manhã aqui, falo agora de novo aqui, não tem voluntário não, viu? Isso não é coisa da Bíblia não. Só para você ficar ligado, né? O povo fica inventando voluntário. Você aceitou Jesus, amado, você tem um Senhor, você tem um dono.
Aleluia. Diga: eu tenho um dono. Não é o pastor que é o dono seu, irmão, é o Senhor, pastor dos pastores, é Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos ser influenciados pela palavra, pela vida de Deus. Amém? Então Jesus vai falar, tem falado para mim e para você, cuidar, né? Sobre cuidar do mundo e se sufocar das riquezas. Cuidar das coisas do mundo pode sufocar a semente da palavra, como eu já disse aqui em Marcos 9,19. Então não deixe nada sufocar a palavra de Deus dentro de você. E precisamos entender também como nós vamos agir. Lá em Colossenses 3, 1 ao 3 vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique às coisas que são do alto. Então não vou trabalhar mais, eu não vou fazer mais nada. Você vai fazer. Mas se você dedicando, considerando as coisas do alto, as coisas que são más, ruins, que não são de Deus, não vão te influenciar. Aí ele continua dizendo, né? As coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês já morreram, a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. Então eu morri, e morto não tem vontade. Morto não tem vontade, ele é carregado. Então você morreu para o mundo, você morreu para você mesmo. Agora você nasceu em Cristo. Então agora você é guiado, você é dirigido, você é influenciado pelas coisas do alto, não pelas coisas da terra. Você está comigo? Então nós temos que buscar os valores do alto. Diga: eu vou buscar valores do alto. Quais são esses valores do alto que nós vamos buscar? Está lá em Colossenses 4:8, tudo que é justo, verdadeiro, de boa fama, nisso pensai. Então nós vamos buscar as coisas do alto, a influência do alto. E como eu vou fazer isso? Filipenses 4:8, né? 4:8. Coloca aí Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pense em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for de puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensai. Então, se você for fazer alguma coisa e não está enquadrado dentro desse versículo, não faça. Porque tudo que nós devemos fazer e vamos demonstrar de qual fonte nós estamos sendo influenciado, tem que estar baseado e fundamentado nesse texto, que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é honesto, justo. Nisso eu vou pensar, nisso eu vou proceder, porque nisso Deus está envolvido. Fora disso, Deus não está envolvido. Então eu vou fazer algo, eu não sei se é de Deus, se não é de Deus. Vai aqui para o texto, Filipenses 4:8. Agora, quando você não tem uma palavra do Espírito, não tem uma palavra da Bíblia, como eu devo ser guiado? A paz é uma das formas de você ser guiado. A paz é o hábito do seu coração. O árbitro, o juiz do seu coração. Posso ser guiado pela palavra, posso ser guiado pelo Espírito. E se eu não tenho uma palavra, se o Espírito Santo não falou nada, você vai ser guiado pela sua consciência. Mas a sua consciência precisa estar em linha com a palavra, precisa estar firmado na palavra. Então está falando, tudo que eu penso é minha consciência, sim ou não? Então se eu penso nas coisas boas, nisso eu vou agir, porque Deus está. Então se eu não tenho uma palavra, mas a minha consciência sabe o que é certo, sabe o que é bom, o que é justo, verdadeiro, de boa fama, eu pratico, eu faço. Aí você avança, amém? Então nós temos um dono, nós temos um Senhor na nossa vida. Você crê nisso? Agora, nós precisamos entender, o louvor pode subir, que nós somos chamados de peregrinos. E isso significa o que, amado? Que estamos aqui, amém, de passagem, mas aqui não é o nosso lugar. E tem muita gente que está acostumado com o mundo, com as coisas do mundo, influenciado com as coisas do mundo, mas você precisa entender que aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos nos acostumar, nos ambientar com as coisas do alto, com as coisas do céu, porque é de lá o nosso lugar.
É para lá que nós vamos. Então tem pessoas que estão apegadas a esse mundo, amado. Amém? Mas eu e você não estamos apegados a este mundo. Amém? Agora nós precisamos entender que o nosso senso de gravidade não nos puxa para baixo, nos puxa para cima. Você precisa ser puxado para cima, você precisa ser esticado para cima, não para baixo. Se tem algo te puxando para baixo, não é de Deus, porque o nosso senso de gravidade puxa para cima, nos levanta. Agora você precisa se levantar também. Se levante em Deus, se levante na palavra, se levante na oração, se levante nas coisas que são corretas, justas, boas de Deus para as nossas vidas. Não deixe as coisas deste mundo te puxar para baixo, te parar, te paralisar. Você está comigo? Em 1 Coríntios 15:19 diz o que, amado? Olha o que diz para mim e para você em 1 Coríntios 15:19. Temos como expectativa que Deus faça algo por nós aqui na terra, mas a nossa mentalidade, parafraseando, precisa ir além somente das coisas da terra. Paulo diz: se é somente para essa vida que temos esperança, somos os mais miseráveis. Então, se você tem esperança só na terra, nós somos os mais miseráveis, porque Deus tem coisas maiores para mim e para você, e às vezes as pessoas estão presas só às coisas da terra, só com expectativa nas coisas da terra, mas você precisa entender que Deus tem coisas maiores para mim e para você, e a nossa mentalidade precisa estar em coisas maiores, coisas que Deus deseja fazer, coisas que Deus tem para nós, não nas coisas da terra somente. E se a nossa expectativa é somente nas coisas da terra, o texto diz que nós somos os mais miseráveis pecadores, porque Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida e na sua vida, e às vezes nós estamos presos só nas coisas da terra. Terra, 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 terra. Amado, tem coisas em Deus que Deus quer liberar para a sua vida, tem coisas em Deus que Deus quer fazer na sua vida, e às vezes nós estamos tão presos nas coisas do mundo e não estamos enxergando o que Deus quer fazer, o que Deus quer liberar, o que Deus quer compartilhar comigo, com você. Você crê que Deus quer compartilhar coisas grandes conosco nessa noite? Está compartilhando, mas Ele quer fazer coisas que você não viu, não ouviu, não provou ainda. Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo de humilhação, humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Nós vamos receber um corpo glorioso, nós não vamos ficar nessa terra. Esse corpo de humilhação vai receber uma glória. Aleluia, amém. Agora nós precisamos entender que nós estamos na terra, não somos da terra, vamos influenciar o mundo, mas existem atividades na terra que vão nos abençoar, que vão pegar junto conosco. Da mesma forma que existem coisas no céu sendo liberadas para as nossas vidas, atividades do céu sendo liberadas, existem atividades na terra aonde nós seremos beneficiados. Sim ou não? Um exemplo: fazer um seguro é de Deus ou não? É de Deus. Fazer seguro é de Deus. O Lauro ficou na dúvida, ele ficou meio pensando. Não é? Fazer seguro é de Deus. E no médico é de Deus? É de Deus. Eu vou crer pela fé, mas se minha fé não alcança, eu vou no médico, porque nós estamos sujeitos às coisas da terra. Por que você não deixa a sua casa aberta então? Se você tem fé que o ladrão não vai entrar, você não a fecha.
Agora, não quer dizer que nós não vamos andar na fé para não acontecer nada, porque o seguro não é que vai acontecer algo com você, pode ser que alguém traga dano para você. Então nós estamos no mundo, e existem coisas que nós vamos beneficiar aqui no mundo, da forma certa e correta. Porque lá em Salmo 137 que diz, se o sentinela não vigiar, se o Senhor não guardar a casa, Salmo 137, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então ele não diz que não precisa ter sentinela, ele diz que nós temos que ter o coração no Senhor, mas vai ter sentinela. Mas o meu coração não está na sentinela, está no Senhor. O meu coração não está no seguro, está no Senhor. Porque alguém pode trazer um dano, o diabo pode querer usar alguém para trazer um dano. A minha confiança está no Senhor, mas Deus levantou os médicos. Então eu não posso desconsiderar coisas boas que o Senhor fez para que possa me abençoar e me favorecer. E o nome da fé eu estou negligenciando. Eu tenho fé, vou crer, mas se precisar ir no médico eu vou. E existe lá um texto também em 1 Coríntios também vai falar, né? Vamos ver aqui. Em Deuteronômio eu sei que ele fala. Deixa eu compartilhar com você. Deuteronômio 22:8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua culpa de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Então eu vou construir a casa. Agora, fazer um parapeito quer dizer que eu não tenho fé? Tenho fé, mas pode ser que alguém desavisado, uma criança, caia. Então ele diz, quando construir uma casa, faça o parapeito. Então nós estamos no mundo, não vamos ser influenciados pelo mundo, mas existem atividades aqui que Deus nos abençoou e deseja nos abençoar, aonde eu e você vamos desfrutar desse favor de Deus. Você está comigo? Diga, eu amo o Senhor. Diga, eu amo sua palavra. Eu vou viver o melhor do Senhor. Outro texto que o Senhor compartilha, ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz que precisamos do alimento do céu, mas também do alimento da terra, porque ele falou, não só de pão viverá o homem, mas da palavra da boca de Deus. Mas ele não diz que você não vai precisar de alimento. Vai precisar de alimento, mas você vai precisar considerar mais o alimento celestial. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Agora a minha vida e a sua vida, a nossa trajetória, tendo entendimento dessas verdades, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai marcar pessoas neste mundo. Vai marcar pessoas, a nossa vida, o nosso procedimento, as nossas atitudes corretas, vai marcar pessoas. Amém? Enquanto esperamos aquilo que é eterno, Deus vai fazer coisas extraordinárias através de nós. Então eu estou esperando o que é eterno, mas Deus vai fazer coisas através de nós, vai nos usar. Vamos ser um canal de bênção para as pessoas, vamos ser um canal de bênção para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Vamos ser um canal de bênção, um canal de influência. Diga, eu sou um canal de influência. Eu não sou um canal para travar as coisas, mas eu sou um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Lá em Colossenses 4,14, amado, Jesus tinha um médico, sim ou não? Lucas era médico e Jesus tinha esse médico na sua equipe. Se não fosse importante o médico, Jesus não tinha chamado Lucas, tinha chamado os discípulos e não tinha citado Lucas. Amém? Então Deus criou coisas para nos abençoar na terra,
mas não ser influenciado por coisas ruins, mas por coisas boas. E a gente precisa fazer essa distinção, entender as coisas, e não permitir que sejamos influenciados de forma negativa. Mas eu e você nessa noite estamos sendo influenciados de forma positiva para influenciar outras pessoas. Você pode fechar os teus olhos, começar a orar, começar a declarar que você é luz, você foi chamado para influenciar. Deus criou atividades para nos abençoar, para nos favorecer, como nós também temos a influência do céu para abençoar a vida de pessoas, para liberar do poder sobre a vida de pessoas. Mas nós estamos no mundo aqui, e não vamos negligenciar a nossa fé, não vamos negligenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida natural. Pai, eu declaro, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Tiradentes, uma influência do alto, uma influência do céu sobre as nossas vidas. Vamos identificar rápido as influências e liberar da palavra, liberar do poder. Não permitir que nada nos paralise, nada nos impeça de avançar. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma igreja forte e poderosa no Senhor, na sua palavra, no seu poder. Seremos conhecidos não pela arrogância ou a soberba do conhecimento, mas seremos conhecidos pela prática e manifestação do seu poder e da sua natureza, dos seus atributos. Eu declaro, Senhor, um novo tempo, uma nova estação, uma nova colheita sobre esta igreja. Eu declaro, pela palavra do Senhor, coisas novas sendo manifestas. O Senhor arando a terra, o Senhor arando a terra para que os gases saiam, que não são bons, que possam impedir do crescimento da raiz. A terra precisa ser arada, porque existem gases que são prejudiciais. Eu não estou falando para ninguém sair da igreja não. Se você tem direção, vai na bênção. Mas eu estou dizendo que o arar da terra, para que coisas novas nasçam, sejam produzidas, sejam manifestas. Amém? Em nome de Jesus. E o poder do Espírito da palavra não vai deixar eu e você enganado por nada. Eu declaro os seus olhos espirituais abertos, discernimento de espírito, para ver e orar e libertar as pessoas que precisam de cura, de salvação, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Tem alguém em nosso meio nessa noite que foi ministrado, Deus falou com você e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas nessa noite você deseja entregar a sua vida para Jesus, você deseja reconhecê-lo como Salvador da sua vida, fazendo dele Senhor e Salvador. Levanta a sua mão para mim, nós vamos orar com você. Você está aqui, levanta a sua mão, nós vamos orar com você. Você que deseja fazer Senhor, aonde Ele vai te conduzir, te guiar em todas as coisas, da forma certa, no plano certo que Ele tem para a sua vida. Levanta sua mão, nós vamos orar com você. Amém? Você que deseja o batismo do Espírito Santo, não ora em línguas. Existe um revestimento de poder para coisas que Deus deseja fazer através da sua vida.
Tem alguém que não recebeu o batismo do Espírito Santo e deseja receber nessa noite? Nós precisamos desejar, amado, nascer de novo, batismo no Espírito Santo, investimento do poder, como falamos, é o pacote da salvação, é novo nascimento, é batismo no Espírito Santo e é cura, é completo para você nessa noite. Tem alguém aqui que deseja receber esse plano completo para a sua vida? Só levanta a mão, nós vamos orar com você. Amém, irmãos? Deus te dá a oportunidade, Deus te dá a chance, e você precisa agarrar as oportunidades de Deus, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém? Todos salvos? Alguém deseja? Amém? Então, seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Pode sentar.